Olá, voltando então na nossa, dando continuidade então ao metabolismo dos carboidratos, a gente agora vai falar sobre o ciclo de Krebs, né? Então nós falamos na nossa parte um do metabolismo dos carboidratos, nós tratamos a questão da quebra da glicose, né? Feito numa sequência, né? Numa cascata de reações, em reações sequenciais, que nós chamamos em conjunto de glicólise. Então, a via glicolítica, ela se estabelece através de 10 reações, que é feita, então, por várias enzimas que se caracterizam dentro dessa proposta de quebrar a glicose, uma molécula de 6 carbonos, em duas moléculas de 3, chamada de piruvato. Então, nós vimos também no final da nossa parte 1, da glicólise, que o piruvato, dependendo da oferta de oxigênio, ele pode ser levado para a mitocôndria ou ficar no citosol, né, servindo como substrato com o complexo piruvato desidrogenase na matriz mitocondrial e servindo como substrato da lactato desidrogenase no citosol, né? Levando então o piruvato para mitocôndria, a gente vai ver daqui a pouco que ele será transformado em acetil-CoA, né, em acetil-CoA, e acetil-CoA será o elo com o ciclo de Krebs, que é o tema dessa apresentação de agora, né? Então, o ciclo de Krebs, ele muitas vezes ele traz um certo medo, né? Ciclo de Krebs como um conjunto de reações extremamente importantes, com várias moléculas, com vários nomes, com várias reações químicas, né? Com conceitos distintos, né? Com características bem particulares e que muitas vezes amedronta, né? Mas eu queria já deixar claro que o foco do ciclo de Krebs aqui é que tenhamos a compreensão. Então aqui o Hans Krebs ele traz para a gente a compreensão do processamento do acetil-CoA, da condensação pela citrato sintase na formação do ácido cítrico ou do citrato, e é importante que tenhamos, para uma compreensão do ciclo de Krebs, que tenhamos uma ideia do fluxo de carbonos, né? Lembrando que o acetil-CoA começa com 2 carbonos, ele é condensado ao oxaloacetato, que tem 4 carbonos, produzindo pela citrato-sintase uma molécula de 6 carbonos. Né? Então, a partir daí, o ciclo se inicia e, a partir daí, a gente, então, vai ter uma compreensão da importância do ciclo. Pessoal, mais uma vez, não precisa, para o nosso curso de medicina, para o nosso curso de bioquímica básica, dentro do módulo A Célula, não necessita gravar, decorar nomes das enzimas, das reações. Se porventura acontecer de cair em algum momento a enzima, substrato, produto na prova, vocês terão material suficiente para poder descrever a respeito. Tudo bem? Fica aqui meu compromisso com vocês em não ter esse tipo de cobrança, tá? Eu quero que vocês, mais uma vez, entendam, vocês estavam com a glicose lá fora em hiperglicemia, entrou na célula, foi fosforilada pela hexoquinase, já não sai mais, e a partir dali, então, nós temos agora uma cascata de transformação e chegamos até o acetil-CoA. Acetil-CoA na mitocôndria vai ser levado então para o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, então, ele foi descrito, né, por um professor chamado Hans Adolf Krebs, né, que veio a ganhar o prêmio Nobel em 1953, prêmio Nobel de Medicina, e foi ele então que descreveu o ciclo, né? O ciclo que inicia com a citrato sintase. É claro que eu estou dizendo inicia, porque quando a gente fala em ciclo, a gente didaticamente tem que estabelecer uma sequência, né? Mas é importante que tenhamos, inclusive, já a ideia que o ciclo ocorre na matriz mitocondrial e que ocorre ubiquamente. É claro que didaticamente a gente coloca isso disposto num próprio ciclo, né? E ciclo significa, olha, o produto da primeira reação é substrato da segunda, acontece em
em cascata, onde o final, a reação final vai originar o primeiro substrato. É por isso, então, que a gente estabelece essa condição didática de se estabelecer o aprendizado dessas reações de transformação. Pois bem, quem descreve então foi Hans Krebs e que ganhou o Prêmio Nobel em 1953. Tem uma característica interessante que, historicamente, o trabalho de Hans Krebs foi submetido para uma revista, vocês devem conhecer, chamada Nature, né? Então a Nature é uma revista extremamente de prestígio, uma revista que publica artigos científicos, né? Com vários enfoques, né? Das diferentes áreas do conhecimento. E Hans Krebs mandou o seu artigo descrevendo o ciclo de Krebs em 1937 para a Nature. E a Nature rejeitou o trabalho de Krebs, né? Aqui a carta mostrando a negativa, né, que o Hans Krebs teve da Nature. Não foi nem por uma questão conceitual, nem tão pouco experimental, foi por uma questão que a revista já tinha uma quantidade muito grande de artigos e para as próximas 6, 8 semanas já teria o suficiente de cartas para serem colocadas como páginas da revista. E isso poderia causar algum atraso na publicação de Hans Krebs, então a revista foi coerente com a questão editorial e negou o trabalho de Krebs. Talvez ela não tivesse sido coerente com o processo da inovação de Hans Krebs, haja vista inclusive que, olha, em 1988, 7 anos depois da morte de Krebs, houve um editor anônimo que publicou uma carta na Nature chamando o maior erro da revista, que foi rejeitar o trabalho de Hans Krebs, porque inclusive ele fala nesse artigo, essa carta para Nature, que não há para uma revista científica uma questão tão ruim, que deflagra uma questão editorial tão prejudicada quando um trabalho negado pela revista vem ganhar, inclusive, o Prêmio Nobel, e esse foi o caso do trabalho de Krebs, publicado em 1938, que veio a ganhar Prêmio Nobel em 1953. Aqui o trabalho falando, foi publicado em 1937, perdão, na verdade foi recebido em 1937 e foi publicado em 1938, tá? Destacando então a formação do ácido cítrico e do o ácido cetoglutárico, né? Esse trabalho foi publicado numa revista chamada Biochemical Journal, né? Biochemical Journal vem da Oxford Publishers, então assim vem do Reino Unido, né? E Hans Krebs, na Universidade de Sheffield, ele acabou então desenvolvendo os seus trabalhos. Aqui no cantinho, não sei se vocês terão acesso, mas eu consigo depois disponibilizar da forma de link. Vocês têm um link da universidade onde ele reporta um pouco dessa história, reporta um pouco dessas características do Krebs ao longo desse processo das descobertas dos componentes que compõem o próprio ciclo e que estabelece para a gente isso aqui, né? Então, desde então, ele já trazia informação, olha, que carboidrato gerava piruvato, acetilcoenzima A, e a partir daí eu tenho um ciclo de reações acontecendo, resgatando, restaurando, fazendo o turnover, né, do oxaloacetato, que é um dos substratos da primeira enzima, que inclusive faz uma reação irreversível chamada citrato sintase. Então, se eu pegar a citrato sintase como exemplo, como a primeira reação do ciclo, e essa eu costumo pedir um pouco mais, porque quando eu explico também a atividade enzimática, quando eu também eu peço alguns conceitos de enzimas, né, das reações tradicionais de enzima mais substrato gera um complexo enzima-substrato, depois enzima-produto e depois produto mais enzima, né? O produto, então, sendo o substrato transformado e a enzima podendo interagir com o novo substrato para que possa, de novo, fazer a transformação. Então, as enzimas são renovadas, elas são recicladas à medida que as transformações catalíticas ocorrem. No caso da citrato sintase, ela transforma acetil-CoA
e oxalacetato em citrato mais coenzima A. Essa coenzima A ela pode voltar a participar novamente do complexo piruvato desidrogenase, que é o complexo que transforma piruvato em acetil coenzima A, ou volta a participar, inclusive, do próprio ciclo quando eu acabo restaurando uma molécula com necessidade de coenzima A, que é a succinil coenzima A. Né? Mas lembrando que mesmo a succinil coenzima A ela é transformada em succinato, a coenzima A então é liberada novamente. Pessoal, lembrando que a coenzima, né, as coenzimas de um modo geral, coenzima A, coenzima NAD, FAD, são coenzimas que muitas vezes são decorrentes do metabolismo de vitaminas, né? Então as vitaminas elas demandam de uma concentração diária muito baixa da nossa alimentação. Isso é comparado às porções de carboidrato, proteína, etc., ela acaba sendo uma concentração muito pequena, né? E por que essas vitaminas são tão importantes, inclusive são precursores dessas coenzimas? Porque as funções dessas coenzimas, elas são recicladas. Elas não são descartadas ou consumidas. Elas necessitam de mecanismos que estabelecem essas conversões. Conversão, muitas vezes, de óxido-redução. Conversão de participar como compondo uma molécula que serve como substrato para uma enzima e depois ela é um dos produtos que será novamente deixado à mercê das condições metabólicas, onde novas etapas caracterizarão a incursão dessa molécula, né, dessa estrutura dessa coenzima na composição de reações bioquímicas, catalíticas e transformação. Então, qual é a razão para isso tudo? A razão é que são reciclados. A razão é que elas são renovadas à medida que nós temos uma cascata de transformação. Nós não utilizamos a ponto de descartar essas coenzimas, nós utilizamos a ponto de reutilizar essas moléculas que são extremamente importantes. Né? Então o trabalho ele foi publicado no Biochemical Journal em 1938 e não na Nature como houvera pensado Hans Krebs naquele momento, onde houvera Krebs submetido o seu trabalho para publicação. Vendo aqui então um aspecto geral do metabolismo da glicose, se eu perguntar para vocês, se vocês olharem para esse esquema e perguntar, olha, onde está o ciclo de Krebs, eu acho que não está tão difícil, né? O ciclo de Krebs ele está aqui, a gente pode resumir o ciclo de Krebs como CK, né? Então CK, ciclo de Krebs, não vem CK de Calvin Klein, outra coisa nesse sentido, eu sempre gosto de fazer essa brincadeirinha quando a gente está junto nas aulas presenciais. Então nós temos aqui o metabolismo dos carboidratos servindo como esse slide está muito claro da importância do metabolismo dos carboidratos. Aqui a gente percebe o eixo principal do metabolismo energético sendo aqui embaixo o ciclo de Krebs. Então eu chego através do metabolismo dos carboidratos ao ciclo de Krebs, sendo o metabolismo dos lipídios, metabolismo dos nucleotídeos, metabolismo dos aminoácidos, né? Com metabolismos acessórios, eles vêm preenchendo o metabolismo dos carboidratos. Então, glicose foi transformada em 10 passos em piruvato. O piruvato pode seguir uma via anaeróbica, onde eu tenho uma baixa concentração de oxigênio e produzindo lactato. Quando tem a concentração aumentada de oxigênio, eu acabo fazendo um metabolismo aeróbico, produzindo acetil-CoA. Pois bem, pessoal, eu não posso falar de ciclo de Krebs sem mostrar isso para vocês, sem apresentar, na verdade não é uma apresentação. Vocês já se encontraram em algum momento da vida, né? A mitocôndria é a organela onde ocorre o ciclo de Krebs. A mitocôndria ela tem algumas características morfológicas, né, que são extremamente importantes e que possibilitam a eficiência desse processo. Né? Cabe destacar que a mitocôndria ela é uma organela, então, que pode ser apresentada na natureza de diferentes formas. Aqui é uma forma alongada, né, em forma de bastão, né? Parecendo até uma batata inglesa, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, e cortar a mitocôndria, fazer um corte aí
para estudo, a gente percebe que ela tem duas membranas, estabelecendo dois ambientes muito distintos intracelular, que é um ambiente de um espaço intermembranas, né, que fica o espaço entre a membrana externa e a membrana interna, e uma matriz mitocondrial, que é o conteúdo, praticamente conteúdo em porcentagem majoritária da mitocôndria. Aí eu chamo de matriz mitocondrial. Então eu posso dizer que a mitocôndria ela é estabelecida, ela se estabelece morfologicamente por uma membrana externa de revestimento, delimitação da organela, e uma membrana interna que é altamente invaginada por o interior, né? É invaginada para a matriz mitocondrial. Essas evaginações a partir da membrana interna, né, e invaginações olhando para dentro da matriz, ela estabelece uma maior área de contato com a matriz, né? Fazendo então com que alguma coisa que está aí na matriz mitocondrial, alguma coisa que está na membrana interna da mitocôndria, tenha uma maior eficiência, trazendo talvez uma maior quantidade de alguma coisa aí que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então já cabe destacar que nós temos uma membrana interna, uma membrana interna, uma membrana externa, e a membrana interna ela é altamente invaginada, aumentando a sua superfície de contato com os dois compartimentos. Quem são os dois compartimentos? Matriz mitocondrial e espaço intermembranas, né? Aqui só trazendo uma outra maneira de ilustrar, nós temos então a mitocôndria, a membrana externa e a membrana interna, altamente invaginada, separando do espaço intermembranas da matriz mitocondrial. Para essas evaginações, nós chamamos então de cristas mitocondriais. Tudo bem? No ciclo de Krebs, a gente tem que entender que ele ocorre na mitocôndria, que ele estabelece um ponto importante e concêntrico das reações anapleiróticas, né? O que são as reações anapleiróticas? São aquelas reações de preenchimento acessórias ao metabolismo dos carboidratos, o próprio metabolismo dos aminoácidos, que nós veremos lá na frente, estabelece a produção de moléculas comum ao próprio ciclo de Krebs, sim, mas ao metabolismo dos carboidratos, ou seja, eu consigo ir preenchendo essas lacunas, ou talvez nem lacunas, né? Mas aumentando a concentração desses elementos comuns, favorecendo com que ocorra, então, o desfecho do ciclo de Krebs. Então, eu acabo alimentando com outros metabolismos os intermediários do ciclo de Krebs. Então, ele tem uma dependência com a cadeia respiratória. Essa dependência com a cadeia respiratória se dá principalmente com a reoxidação das coenzimas, que serão reduzidas no ciclo, né? E tem um papel central do metabolismo, porque acaba, através dessa condição de depender da cadeia respiratória, o ciclo de Krebs ele estabelece um escoamento de elétrons, eu consigo potencializar através de uma diferença de concentração, daqui a pouco a gente vai ver lá no fim, na cadeia respiratória, eu consigo potencializar a produção de ATP, aqui agora por uma enzima extremamente importante nesse aspecto, chamada de ATP sintase, né? Então a ATP sintase, inclusive, pode ser chamada como um quinto complexo da cadeia respiratória, ou simplesmente ATP sintase, a enzima que sintetiza ATP ao final da cadeia respiratória. Nós temos aqui, então, isso já foi falado, que a glicose dá origem a 2 piruvatos, o piruvato lá, né, em condições aeróbicas, vai para a mitocôndria, é substrato da piruvato desidrogenase, vai produzir acetil-CoA, e no ciclo de Krebs eu vou produzir, então, olha, ele vai ser descarboxilado e vai ser desidratado. A gente vai ver isso de um aspecto um pouco mais detalhado agora, é claro, chamando a atenção apenas para alguns pontos que são extremamente importantes para a compreensão desse fluxo de informação que nós estamos levando com o metabolismo dos carboidratos na produção de ATP. Tá? Então, a construção do metabolismo dos carboidratos, ele se faz aqui e agora dentro desse cenário para que tenhamos, então, essa compreensão de uma célula saudável, o que está acontecendo mediante essas características metabólicas. Então, uma parte ocorre no citosol
e a outra parte ocorre na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, né? Aqui, então, nós temos a transferência através de um transportador específico de piruvato para a matriz mitocondrial, onde eu tenho a descarboxilação do piruvato pelo complexo piruvato desidrogenase. Complexo piruvato desidrogenase é interessante que vocês saibam com um pouco mais de detalhe, porque ele participa também de uma reação irreversível e que faz com que o piruvato que chega seja descarboxilado. Se eu tenho o piruvato com 3 carbonos sendo descarboxilado, agora eu tenho um esqueleto carbônico com 2 carbonos, que é o que de fato estabelece o acetil. Qual que é a segunda etapa do complexo piruvato desidrogenase? A segunda etapa de transformação do complexo piruvato desidrogenase, ele se dá pela incorporação ao que sobrou da descarboxilação do piruvato, ou seja, o acetil, ele incorpora o acetil-CoA. Então, o acetil-CoA incorporado ao acetil, a coenzima A incorporada ao acetil forma o acetil-CoA, que fará então o elo e entra dentro do quebra-cabeça do Krebs. Entra no quebra-cabeça do ciclo de Krebs, né? Aqui nós temos o ciclo de Krebs sendo mostrado com as suas reações químicas, né? Então, não quero que decoremos, eu quero que tenhamos uma compreensão do ciclo. Nós temos eventos de desidratação, hidratação, descarboxilação oxidativa, desidrogenização, hidratação, desidrogenização, e assim a gente vai. Condensação, que é a primeira reação, que nós falamos um pouco já, inclusive, que faz com que tenhamos essa cascata de transformações, né? Então, aqui só trazendo para vocês, olha, eu tenho uma molécula, o oxalacetato, com 1, 2, 3, 4 carbonos, que vai ser condensada a uma molécula com 1, 2 carbonos, o acetil. Então, o que era 4, o que era 2, passou agora, através da condensação, passou a ser uma molécula de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e esse é o nosso citrato, produto da primeira reação do ciclo de Krebs. 3 reações até agora que eu quero que vocês entendam um pouco mais. Hexoquinase, primeira reação da glicólise. Complexo piruvato desidrogenase na transformação do piruvato a acetil-CoA, e depois a primeira reação do ciclo de Krebs, que é uma reação irreversível, chamada então de condensação, feita pela citrato sintase. Então, nós temos uma cascata de eventos, eventos cíclicos, né, que restauram ao final o oxaloacetato, que participam novamente da reação catalisada pela citrato sintase, primeira enzima do ciclo. Primeira enzima didaticamente estabelecida aqui, dentro dessa característica de aprendizado do ciclo de Krebs. Aqui já tem uma característica extremamente importante do ciclo de Krebs que vale nota, né? Que é a redução das coenzimas NAD/FAD. Então, durante eventos de descarboxilação feito por desidrogenases, nós temos eventos de perder elétrons e prótons, e esses elétrons e prótons feitos por desidrogenase, acaba fazendo com que a estruturação, né, a estrutura desses substratos na formação do produto percam elétrons e prótons, e esses elétrons e prótons são capturados pelas coenzimas no seu estado oxidado. Quando essas coenzimas capturam esses elétrons, elas são reduzidas, né? Então elas atraem, por serem oxidadas, elas atraem a carga negativa do elétron, e essa carga negativa do elétron, por sua vez, estabelece uma atração ao próton e acaba ficando no seu estado reduzido. Então, para participar do ciclo de Krebs, as coenzimas elas precisam se encontrar no seu estado oxidado, e elas saem como produto, saem como coenzimas reduzidas. Aqui uma outra maneira de posicionar, né, as coenzimas e as descarboxilações. Nós temos as coenzimas NAD participando em 3 eventos, né, e a FAD participando apenas de 1. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da FAD para vocês. Uma característica importante na compreensão aqui em nível de graduação para a disposição ubíqua do ciclo na matriz mitocondrial. Então, nós temos aqui, olha, NADH, FADH2,
NADH e NADH, como um dos principais produtos do ciclo de Krebs. Então, como principal produto do ciclo de Krebs, quem são? Os principais produtos do ciclo de Krebs são coenzimas reduzidas e uma molécula GTP aqui sendo produzida, que tem o mesmo valor energético que o ATP. Essa produção não vem da fosforilação oxidativa, que a gente vai falar daqui a pouco, ela vem de uma, de uma atividade em nível de substrato, como nós vimos na própria glicólise. Então, também produz o GTP com fosforilação em nível de substrato. Pessoal, aqui é o ciclo de Krebs, o piruvato se transforma em acetil-CoA. Eu tenho então aqui, olha, descarboxilações que são importantes e feitas por desidrogenase, a piruvato desidrogenase aqui. Durante o ciclo eu tenho duas outras descarboxilações, onde o CO2 dentro da matriz mitocondrial, ele sai o carbono sai na forma de CO2 e esse é eliminado e chamado então a maneira de fazer a combustão desses elementos, onde a gente transforma essas moléculas extremamente oxidáveis, né, em produto de combustão. Nós temos então a produção de CO2 como parte dos principais produtos do ciclo de Krebs. Nós temos então outras questões importantes, que é a questão da redução das coenzimas, e como a gente já falou isso no slide anterior, e isso vai estar atrelado, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, onde a gente vai produzir ATP. Pessoal, então até agora, qual a importância do ciclo de Krebs? A importância do ciclo de Krebs não é produzir energia na forma de ATP. Ele produziu até agora, cada ciclo, uma molécula de GTP, mas é reduzir as coenzimas NAD e FAD, que inclusive serão reoxidadas lá na cadeia respiratória, que a gente vai ver daqui a pouco, e que de fato terá dois processos importantes sendo feitos por eles, né, pelos complexos da cadeia respiratória. O primeiro deles é reoxidar NAD e FAD, e NAD e FAD reoxidado passam agora, voltam e podem participar novamente do ciclo de Krebs. E o segundo, ele vai ser o ponto de estabelecer um gradiente de prótons que vai estabelecer a atividade da ATP sintase, né? Então eu posso dizer, assim como a acetil-CoA foi o ponto de elo, né, entre a glicólise já na matriz mitocondrial com o ciclo de Krebs, as coenzimas reduzidas são o nosso elo flutuante aí, né, móvel, né, entre a cadeia respiratória e o ciclo de Krebs. Então a gente percebe que para dar continuidade a outro conjunto de reações bioquímicas, eu preciso de moléculas que o faça esse intermeio, né, essa intermediação entre os conjuntos de reações. Então, nós vimos até agora dois conjuntos de reações muito bem definidos. O conjunto de reações da glicólise, formando piruvato, e o conjunto de reações do ciclo de Krebs, produzindo as coenzimas NAD e FAD no seu estado reduzido. Tá? Produziu ATP? Produziu GTP, cada ciclo, cada volta, um GTP. Né? Mas aqui a característica mais energética ainda está por vir do ciclo de Krebs, que é quando eu faço a reoxidação das coenzimas e dou combustível, dou os elementos necessários para a atividade dos complexos, para a atividade que tenhamos ao final um gradiente de prótons que será extremamente importante na produção de energia. Tudo bem? Pessoal, então essas são características principais do ciclo de Krebs. Não vou passar reação por reação, como nós fizemos lá na glicólise, porque o ponto-chave que eu queria chamar a atenção para vocês já foi chamado, que é a redução das coenzimas, que é a gente fazer um elo com a cadeia transportadora de elétrons, que é a gente fazer um elo com um gradiente de prótons, que vai estar atrelado à produção de ATP pela ATP sintetase, né? Outro ponto importante que nós fazemos aqui através de algumas desidrogenases, descarboxilações, né? Essas descarboxilações, elas são feitas produzindo CO2, né? Então eu acabo na cadeia respiratória consumindo oxigênio e acabo no ciclo de Krebs e junto com o CMPD, né? Complexo multienzimático piruvato desidrogenase, eu acabo produzindo CO2. Né? Então eu consumo oxigênio e libero CO2, por isso que a gente também chama essas reações mitocondriais como sendo a respiração celular. Né? Então, não é errado em fazer essa comparação, porque eu tenho consumo
eu tenho consumo de oxigênio e acabo produzindo CO2, né, nesse processo metabólico, nesses conjuntos de reações. Aqui são algumas reações anapleróticas que eu já disse para vocês outrora, né? Já trouxe essas informações para vocês aqui, mais relacionado ao metabolismo dos aminoácidos. Nós temos que alguns levam à produção de alfa-cetoglutarato, outros, o metabolismo de outros aminoácidos leva à produção de succinil-CoA, fumarato, oxalacetato, piruvato, né? Então são reações que vão preenchendo, né? Que vão trazendo uma concentração maior desses intermediários do ciclo de Krebs. E com isso a gente tem, como que eu posso dizer? O aumento da concentração desses componentes, o aumento da concentração dessas moléculas intermediárias. E o que leva a isso, né? Leva a uma atividade do ciclo, leva a uma maior atividade das enzimas que fazem a redução das coenzimas, leva a uma maior atividade, então, de elo entre o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, leva a uma maior atividade da cadeia respiratória, leva a um maior gradiente de prótons, leva a uma maior eficiência da ATP sintase. Então, o ciclo de Krebs está atrelado a esse mecanismo e é regulado por esses produtos. Tudo bem? Pessoal, então o que era um mecanismo extremamente complexo num primeiro momento, agora ele é conhecido pela sua potencialidade, é conhecido pela sua função, que é a redução de coenzimas, não tem a finalidade eficiente de produção de energia na forma de ATP, ele produz 1 de ATP por ciclo, e que de fato vai ser somado ao final no nosso saldo energético, mas que também será caracterizado principalmente pelo escoamento de elétrons proveniente da reoxidação das coenzimas NADFAD lá nos complexos, inicialmente lá nos complexos 1 e 2 da cadeia respiratória. Tudo bem? Na nossa próxima apresentação, a gente vai ver um pouco mais da fosforilação, da cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, onde nós teremos a produção de ATP pela ATP sintase, e aí então a gente acaba definindo a transformação de glicose na produção de ATP. Lembrando que o ATP não é uma molécula de estocagem e que eu preciso manter constante a sua concentração, haja vista o km, haja vista a especificidade das quinases, haja vista a necessidade dessas moléculas para servirem como pontos, né, como moléculas doadoras de grupamento fosforil, para que as quinases exerçam principalmente as suas atividades de fosforilação, modificando o seu substrato, modificando covalentemente o seu substrato, transformando os seus substratos em produtos igual substrato fosforilado. Então, quem são os produtos das quinases? É o substrato, aquela molécula que chega fosforilado. E como ela faz isso? Ela transfere o grupamento fosforil do ATP para esse substrato, tornando-o fosforilado. Tudo bem? Pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês sobre o ciclo de Krebs. E mais uma vez agradeço a paciência de vocês, olhando para essa apresentação, assistindo esse vídeo e tornando o aprendizado fluido a partir da glicose entrando na célula, sendo fosforilada e chegando até agora na redução das coenzimas, e a partir daí nós já temos um embasamento teórico para entrar para a cadeia transportadora de elétrons, para a reoxidação das coenzimas e para a fosforilação oxidativa, que é de fato quando a ATP sintase faz o seu papel, cumpre cumpre o seu papel dentro desse cenário de produção de energia. Mais uma vez gostaria de agradecer e ficamos aí aguardando o nosso próximo vídeo para que tenhamos então a compreensão final desses conjuntos.